Meus amados irmãos, eu gostaria de cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, seja bem-vindo ao canal Devocional com a Palavra. Meu nome é Wellington, estarei deixando mais uma palavra para o nosso devocional que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 3, 4 e 5, e depois nós estaremos também lendo o versículo de número 15. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. E assim nos fala a santa e gloriosa palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 3 a seguir até o 5. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coisas contra aguilhões. Versículo de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esse capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos fala da conversão de Saulo. Louvado seja o nome do Senhor, que posteriormente seria chamado de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha esses dois nomes devido à sua cidadania, por ter dupla cidadania, por ser judeu e por ser romano. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele tinha esses dois nomes. O nome dele não foi mudado como alguns pensam. Meus amados irmãos, mas a palavra que o Senhor me deu nessa manhã, tarde ou noite, dependendo da hora que você nos acompanhar, louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, Paulo era alguém que perseguia os cristãos. Paulo era alguém que perante os seus olhos ele era correto, por ele ser fariseu, por ele ser um doutor da lei. Tanto que ele perseguia, ele consentiu também na morte de Estevão, ele viu Estevão ser apedrejado. Ou seja, meus amados irmãos, ele perseguia o povo de Deus. E quando Paulo se dirige pedindo cartas para poder perseguir aos cristãos, ele vai se dirigir a Damasco. E quando ele está indo ao caminho a Damasco, ele vai ter um encontro com o Senhor da glória, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é nesse versículo de número 3. Subitamente lhe subiu um resplendor do céu. E quando esse resplendor aparece para ele, meus amados irmãos, ele imediatamente vai cair no chão e vai falar. E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coice contra os aguilhões. O que é dar um coice contra os aguilhões? Antigamente, para se lavrar a terra, era juntada uma junta de bois, que são dois bois unidos pelo pescoço através de um pedaço de madeira, e lá atrás, aonde que o boi dá os seus coices, eles colocavam que nem um artifício de madeira com os aguilhões, para que quando o boi viesse a dar o seu coice para machucar aquele que estava atrás o guiando, ele se machucava, ou seja, ele se feria nos aguilhões. Por isso que a palavra vai falar: duro coisa te é dar coices contra os aguilhões. E meus amados irmãos, nós aprendemos grandes lições com essa palavra. Primeiro, que quando Jesus Cristo vem até ele, vai falar com ele, com o nosso apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor vai fazer uma pergunta para ele, falando por que ele o persegue. E ele vai falar: Quem é? E o Senhor Jesus vai responder: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, meus irmãos, existem lutas que quem irá falar pessoalmente vai ser o dono da obra, ou seja, Jesus Cristo. Jesus, quando se dirige ao nosso irmão Saulo, louvado seja o nome do Senhor, perante a lei ele era alguém justo. Louvado seja o nome do Senhor, ele era alguém que perante os seus olhos ele se achava correto. Mas quando ele tem um encontro com o autor e consumador da nossa fé, com aquele que comprou a igreja através do seu precioso sangue, tudo muda. Tudo na vida do apóstolo Paulo seria transformado.
E no versículo de número 15, meus irmãos, vai nos falar assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que Ananias vai falar com o Senhor no versículo de número 13. Vai nos falar assim: respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas no versículo de número 15 o Senhor vai responder, o Senhor Jesus vai responder: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. A primeira parte desse versículo. E a palavra que o Senhor me deu nessa manhã para me falar ao seu coração é que não importa o que você fez no seu passado, não importa aquilo que o inimigo tem usado para te julgar, para te apontar, para dizer que você não vai conseguir, porque para você, meus amados irmãos, o seu passado, o Senhor Jesus já pagou lá no Calvário. E o que o Senhor está falando para a minha vida e para a sua vida, que você é um vaso escolhido, você é um vaso preparado. Mas no momento, para você se tornar um vaso, você tem que abandonar os seus maus caminhos, você tem que abandonar aquilo que te afastava da comunhão do Senhor, aquele pecado que te afastava do Senhor, de ter um encontro genuíno. E quando você se afastar desse pecado genuíno, o Senhor vai te transformar num vaso escolhido, num vaso de honra. E além do Senhor te transformar num vaso de honra, o Senhor vai te encher com a unção que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo, uma das representações do Espírito Santo de Deus é o óleo, o azeite. Ele ainda vai transbordar esse vaso com azeite. Então, meus irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã para trazer para vocês é: não importa o que você fez no seu passado, o Senhor está te chamando, está te dando uma oportunidade de você se tornar um vaso escolhido. Escolha ser um vaso moldado pelo oleiro, que é Jesus Cristo. Não permaneça onde você está. Ele vai te dar um novo caminho, um caminho novo e vivo, que foi possível através do seu sangue derramado lá no Calvário. Que os irmãos possam escolher ser um vaso. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, mas sim o seu presente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Escolha ser um vaso. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida e você vai ver como você vai se moldar, assim como o profeta Jeremias teve a visão do vaso do oleiro, ao qual o vaso se quebrou, e o Senhor vai falar para Jeremias que ele poderia transformar aquele vaso. O Senhor quer te transformar, o Senhor Jesus quer te fazer um vaso escolhido, que vai derramar a unção do Espírito Santo. Que os irmãos fiquem com essa palavra. Escolha ser um vaso. Não deixe que o mundo venha a te quebrar em cacos, em pedaços, mas sim, escolha ser um vaso pelas mãos do oleiro, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que os meus irmãos fiquem com essa palavra. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Que os irmãos curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Deus abençoe, meus amados.